Eu tenho uma nota no meu coração nessa noite, de como eu já comecei aqui falando, eu disse que ficaria aqui à noite com essa canção, e comecei orando em cima de Efésios 2, verso 17 e 18, que por meio de Jesus temos acesso ao Pai pelo Espírito. Sabe qual é a nossa primeira chamada? Diga comigo, minha primeira chamada é a comunhão. Isso é confirmado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Eu quero compartilhar um pouco nessa noite com você sobre vida de oração, comunhão, chamado para estar com Ele. Eu gosto demais do que a Bíblia diz no livro de Jó. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós somos chamados à comunhão. Um texto também muito precioso é quando lemos lá em Êxodo capítulo 24. Moisés vai para o lugar de mais intimidade, no pico do monte. 70 anciãos ficam ali no meio, na faixa média. E o resto do povo de Israel fica ao pé da montanha. Só Moisés gozou de intimidade. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, ele levou muitos filhos à comunhão. É como se Moisés estivesse dizendo: vem todo Israel para esse lugar da presença. Irmãos, não podemos adorar de longe, não podemos ter uma vida com Deus à distância. Por isso nós recebemos o Espírito do Filho que clama Abba Pai dentro de nós. Irmãos, enquanto o Velho Testamento tinha muita cerimônia e pouca intimidade, Jesus veio inaugurar um tempo de comunhão, de intimidade como filhos com o Pai. Eu costumo dizer, eu tenho uma filhota de 8 anos, tenho um filho de 11 anos, e às vezes ela entra no quarto, ela pula na cama, ela dá um beijo, às vezes dá uma lambida na minha cara. Ninguém mais faz isso. Só filho faz isso. Sabe de uma coisa? Deus está dizendo: eu quero que você tenha mais intimidade comigo. Diga comigo: Deus é meu Pai e eu sou o seu filho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 nos diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdadeiramente fomos reconciliados para desenvolver uma vida de comunhão. Para falar a verdade, a nossa vida de serviço na igreja é fruto dessa vida de conhecer ao Senhor, de comunhão com o Senhor. E esse compromisso de vida de igreja também nos leva a estar conscientes da presença de Deus, porque Ele habita no meio de nós, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, irmãos. Ele habita, Ele prometeu que seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Então, esse ambiente de comunidade, de estarmos juntos, ele é sagrado, ele é precioso. Eu te digo, ele é inegociável. Mas vamos tomar um texto, eu tenho algo a te transmitir e também a te indicar. Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu fui chamado lá em Campina Grande mesmo, para uma conferência de oração. E eu tenho muitos livros de oração, eu penso nisso continuamente, eu cultivo isso na minha vida propositadamente, até às vezes quando eu não estou com vontade, eu me forço a ler um livro, a estar lendo sobre oração. E aí fui convocado para aquela conferência, e eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que eu vou ministrar? E aí achei esse livro do Charles Capps, agora está em português, mas eu achei esse livro em inglês. E eu disse: eu vou ler esse livro, e comecei e varei a noite, e em 24 horas eu tinha lido ele em inglês. Eu não sei inglês muito bem, mas eu fico batendo ali, traduzindo, buscando. Eu queria o que estava ali, eu tinha uma inclinação. E com 24 horas eu li e eu fiquei impressionado. E lógico, aquele fim de semana eu ministrei coisas que estão inspiradas nesse livro. E lembro que na segunda terça-feira, estava junto com a nossa querida Silvia, que já está com o Senhor, com o Guto, mais umas 2, 3 pessoas. E aí eu disse: gente, a gente teve uma conferência de oração, foi tão bom. E eu escrevi inspirado no livro eu ministrei inspirado no livro do Charles Capps,
que colocamos o título em português, Quando Jesus Ora Através de Você. E aí, enquanto eu falava, eu vi Guto bem concentrado, Silvia também. E aí, de repente, irmãos, né, e falei da experiência, do tema do livro, que você vai descobrir também. E aí, Guto olhou para mim e disse, nós vamos parar qualquer ordem dos livros que tiver aqui, que estão sendo traduzidos, que vão ser lançados. Isso era mais ou menos o mês de maio. Ele disse, eu quero que coloque esse livro no primeiro da linha, vai traduzir, e eu quero ele na Conferência do Nordeste. Irmãos, em 2 meses estava traduzido. Por quê? Era uma inclinação mesmo de que precisávamos de um fundamento que está aqui, que é quando a gente alcança um nível de maturidade na oração, e não somente a gente ora os nossos desejos, nossas percepções, mas a gente ora o que Jesus transmite do céu e coloca nos nossos lábios orações que precisam ser declaradas na terra por pessoas que estão com uma sensibilidade aos céus. Olha para alguém perto de você e diga assim, nós precisamos aprofundar a vida de oração. Agora, por onde eu vou começar nessa noite? Fiz aqui essa propaganda desse livro para afetar a tua vida espiritual, tua comunhão com Deus e também o teu serviço na oração, no sentido de nos colocarmos na brecha como atalaias, num lugar de sermos úteis nas mãos de Deus, nesse serviço da oração. Mas eu quero começar com um texto que você vai dizer, oração por aí, exatamente. Abre comigo em Marcos capítulo 11, verso 22 e 23, vamos ler aí essa passagem. Diga comigo, Marcos 11, 23. Lógico, a gente pensa logo num grande fundamento da fé. Você que fez aí o rema, sabe que esse é um texto carro-chefe da nossa matéria. Mas vamos ver oração nesse texto. Fala comigo, oração. Vamos lá. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Diga comigo, o grande texto da fé. Você sabe que anteriormente a isso, Jesus tinha falado com uma figueira e ela secou desde as raízes. Isso nos lembra o poder da autoridade que temos. Mas não é curioso que ele fala também sobre oração? Isso me faz pensar, Apocalipse lá no capítulo 1, verso 3, 4 e 5, diz que nós somos libertos dos nossos pecados. Quem aqui tem consciência de que você foi liberto dos pecados? A continuação do texto em Apocalipse 1, 4, 5 e 6 ali, vai dizendo que, e ele nos constituiu reis e sacerdotes. Vamos dizer juntos, reis e sacerdotes. Não é curioso que a gente pode fazer uma conexão em sermos reis e sermos sacerdotes com uma vida de fé? Jesus olhou para aquela figueira, amaldiçoou desde as raízes, não foi achado fruto nela, ela secou. Isso fala da autoridade como rei. Eu vou ser rei aqui na terra, mas o meu sacerdócio é exercido no trono. E em Marcos 11, 23, Jesus usou esse grande ensinamento da fé, que eu vou aplicar a fé nas circunstâncias da vida, mas eu também vou operar em fé diante do meu relacionamento com Deus,
para pedir coisas, para receber coisas, para ter comunhão. E essa fé, irmãos, ela deve estar ativa na nossa vida. E é interessante que Jesus diz, quando você orar, perdoe. A nossa vida sacerdotal, ela é desenvolvida. Às vezes a gente fica mais no uso da autoridade, mas eu quero te puxar para você se levantar em fé na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de serviço, de intercessão, de orar uns pelos outros e de perceber coisas que o próprio Cristo que está no trono agora vai nos comunicar para que a gente possa orar a vontade de Deus aqui na terra. Diga comigo, quanto mais crescemos em oração, mais em sintonia com o céu ficamos. A Bíblia, irmãos, vai apontar para algo muito curioso. Certamente tem esse livreto aí, é um livro pequeno do nosso querido irmão Reiga, que fala sobre o ministério atual de Jesus. A gente vai lendo a Bíblia de uma forma bem panorâmica, a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João. O ministério terreno de Jesus, 3 anos e meio aqui na terra, desceu do céu, 30 anos ungido, pregou, ensinou, curou pessoas, o alvo era ir para a cruz. 3 anos e meio de ministério. E às vezes nós não percebemos o ministério celestial de Jesus. Sabe, o ministério celestial de Jesus tem durado aí 2 milênios, 2000 anos. Algumas vezes, eu jogo isso para a gente pensar e romper algumas vacas sagradas ou algumas limitações aqui na cabeça. Tem muita gente que pensa que Jesus se sentou lá no trono e virou uma estátua, Lembra aquelas brincadeiras de criança? Estátua! E aí ele sentou lá e ficou uma estátua. Ou, às vezes, a gente não pega o que acontece lá. Irmãos, eu sei que ele se sentou, mas a Bíblia dá 2 testemunhos. Quando Estevão foi apedrejado, Jesus ficou de pé. Então ele se sentou no trono do Pai, mas eu quero te dizer que tem hora que ele fica de pé. Diga comigo, ele está vivo? Em Apocalipse 1, ele anda no meio dos candeeiros e ele se aproxima de João e toca João com a mão direita. Irmãos, ele está em atividades no trono, e a Bíblia chama de atividades sacerdotais, ou como mediador entre Deus e os homens, o cabeça da igreja, é o que recebe dízimos. O livro de Hebreus tem uma vasta riqueza desse entendimento. E aí você diz, como é que eu aprendo sobre o ministério celestial de Jesus? Sim, lá em Romanos no capítulo 8, vamos ver em Timóteo, mas o livro de Hebreus, irmãos, a Bíblia já começa dizendo que ele fez a purificação dos pecados, lá no trono de Deus se assentou à direita dele e tem estado nesse ministério celestial por 2 dias de 1000 anos. Mas ele não tem estado só. Ele conta com sacerdotes aqui na terra, que se levantam e se unem, se juntam a ele lá no trono com o Pai. E sabe, ele está dizendo, vou jogar aqui de uma forma bem específica, ele está dizendo, Igreja Verbo da Vida de Porto Alegre, eu quero que vocês se conectem comigo aqui no trono, para nós orarmos as coisas que vão acontecer nesses últimos dias. Olha para alguém perto de você e diga assim, há uma convocação do céu, para que a gente entre em sintonia com as orações. Abre comigo também Colossenses capítulo 3, verso 1. O que diz esse texto? Eu amo esse texto. Nós temos o curso de oração Verbo da Vida, tem passado em vários lugares no Brasil. Tivemos aí no primeiro semestre aqui na cidade de Caxias do Sul. E como eu uso esse texto? Porque olha como é interessante, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem ressuscitou com Jesus aqui? Quem nasceu de novo aqui? Então, você morreu por pecado e você ressuscitou como uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha a dica do apóstolo Paulo.
vocês que ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Todo mundo diz comigo assim, ele está vivo. Irmãos, ele venceu a morte. Em Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz, ele é imortal. Não é mais suscetível a morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Uau! E nós temos comunhão com ele, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o que ele acrescenta no verso 2. Pensai nas coisas do alto. É o que eu estou te puxando nessa noite. A não só saber que ele está lá, mas pensar, refletir. Eu costumo dizer em alguns momentos das nossas aulas do curso de oração, irmãos, eu tenho viajado um bocadinho. Ano passado eu contei os voos que eu peguei e eu me assombrei. Foram 93 embarques, Sinara. Eu e Guta, eu digo, meu Deus, 93 embarques. E aí, hoje eu já vou dormir só uma noite num lugar. E aí a gente vai se adaptando. Mas quando eu chego em casa, acordo no meio da noite, aí para não incomodar ninguém, eu não acendo uma luz, lá bem devagarinho, eu consigo chegar na minha cozinha, abrir a gaveta, pego o copo, sei os segundos do meu filtro da minha casa, encho o copo, bebo, coloco lá na mesa ou na pia e volto para o quarto sem acender nenhuma luz. Pergunta para mim, como é que é isso? Familiaridade com a minha casa. Mas deixa eu te dizer, por que eu conto isso? Porque Deus quer que você tenha familiaridade lá em cima, no trono dele. Olhe para alguém perto de você e diga assim, devemos pensar nas coisas do alto. Devemos buscar as coisas do alto. Pode colocar aquela imagem, por gentileza? Eu pedi para o pessoal colocar aí uma imagem. Sabe, me chama muita atenção essa imagem e eu fico pensando, por exemplo, João na ilha de Pátimos estava aqui, ele já tinha amadurecido, se desenvolvido espiritualmente, estava preso, então tinha que ter comunhão com Deus. Ou ia ficar resmungando, ou ia ficar em intimidade com Deus. Ele preferiu buscar as coisas do alto. Mas, irmãos, de repente, no capítulo 4, ele tinha tanta familiaridade na vida de oração, que de repente, no capítulo 4, ele vê uma porta, só que a porta não era na horizontal. A porta era na vertical. Ele viu uma porta aberta e uma voz lá em cima dizendo, sobe! Se você já leu a história de Daniel, um profetão, um intérprete, eu aprecio aquele livro, li várias vezes por causa da matéria escatologia, mas algo me chama a atenção. No capítulo 9, ele está estudando Jeremias e ele descobre, uau, os 70 anos já se cumpriram do cativeiro dos judeus aqui na Babilônia. E quando ele contemplou aquilo, percebeu aquilo, aí ele entra num espírito de oração e intercessão pelo povo, para que o povo voltasse para Jerusalém. E quando ele faz aquilo, irmãos, ele derrama o coração. Ele era um homem que orava 3 vezes por dia. Ele não estava apegado às coisas dessa terra. Deus está te chamando para um lugar de comunhão, onde as coisas dessa terra vão parecer, irmãos, lixo, porque as coisas do céu são mais preciosas do que as da terra. E aí ele está lá derramando o coração como intercessor de um povo, levando uma nação nas suas costas. E sabe quando ele faz aquilo, olha que interessante, um anjo vem lá do trono de Deus, se apresenta a Daniel lá na Babilônia e diz, Daniel, tu és um homem muito amado. E eu gosto de pensar assim, contextualizando com os nossos dias. Irmãos, Daniel estava na corte da Babilônia. Ele era conhecido entre os gentios, entre aquele povo. Estava na nata. Daniel era conhecido entre os judeus.
Mas eu fico pensando que quando aquele anjo veio e disse, tu és um homem muito amado, anjo não fala de si mesmo, ele estava falando palavras de Deus. Daniel era conhecido entre os gentios, entre os judeus, mas mais do que isso, Daniel era conhecido no céu, porque era um homem de oração. Ninguém responde, mas faz uma pergunta santa para alguém perto de você, diga assim, você é conhecido no céu? Irmãos, às vezes a gente quer receber uma curtida, a gente publica não sei quantas coisas no Instagram e vai ver quantas pessoas curtiram. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ser curtido pelo céu. Eu quero ser conhecido lá. Eu quero ser conhecido pelos anjos. Anjos vir e dizer, olha, o Senhor está respondendo suas orações. Ah, irmãos, tem coisas para acontecer e nada vai acontecer na terra se não tiver pessoas colocadas na brecha, orando, intercedendo. Deixa eu te dizer, Deus está chamando essa igreja para um avivamento de oração que você nunca entrou. Ah, mas eu já oro. Ok, mas tem lugares mais profundos que precisamos entrar, precisamos discernir, precisamos, irmãos, a qualquer impulso do próprio Deus. Vem cá, você, sim, Senhor. Mas muitos de nós estamos como Samuel, quando estava experimentando uma transição. Ele ouve a voz de Deus, não discernia tão bem, foi lá para Eli. O senhor está me chamando, Eli? Não, estou lhe chamando não. Vai dormir, menino. Eu não te chamei não. Segunda vez. O senhor está me chamando? Não. Na terceira vez, Eli disse, tem alguma coisa acontecendo aí. Samuel, quando você ouvir a próxima vez, diz assim, fala que o teu servo te ouve. Irmãos, Deus está te chamando, Deus está te convocando, Deus está te chamando. Esse é um tempo de buscarmos as coisas do alto, de discernirmos os caminhos de Deus, de discernirmos a voz de Deus, de experimentarmos uma intimidade com Ele no céu que vai afetar a nossa vida na terra. Para de transferir sua responsabilidade de oração para outras pessoas. Uau, nem um glória a Deus, nem um aleluia, mas eu estou cheio de convicção para falar isso. Além de um encargo como ministro de Deus, como verbo da vida, eu faço a coordenação do curso de oração e do COV. Então eu incentivo, isso está no meu sangue, está no meu DNA. Se você chegar perto de mim, você vai ser empurrado para esse lugar de comunhão, de sensibilidade, de percepções espirituais. Eu declaro os seus olhos se abrindo, eu declaro os seus ouvidos se abrindo, ficando sensíveis para as coisas do alto, para as coisas de cima. Eu declaro que você vai ser despertado à leitura de livros de oração. Porque, irmãos, sem oração as coisas não vão acontecer. Isso eu falo na sua vida pessoal, isso eu falo no seu ministério, na sua vida familiar, nos seus negócios. Coisas vão ser desembaraçadas quando você cultivar um ambiente de oração, onde você percebe coisas antecipadamente delas acontecerem. Diga comigo, há um lugar no Espírito que eu preciso estar com os pés lá. Ah, irmãos, eu declaro que você vai ser inspirado aí com livros de oração como esse, outros que tem aí. Daqui uns 15 dias vai chegar um outro da Lynn Hammond, da nossa editora, e eu fico fazendo firmeza. Precisamos de livro de oração, porque sem oração, irmãos, a gente vai ficar meio capenga. Aos ministros e os licenciados, nós somos um povo da palavra, mas deixa eu te dizer algo sério, como exortação. Atos capítulo 6 diz que quando os diáconos foram levantados, era para aliviar os apóstolos, os discípulos de Cristo, de maneira que eles dedicassem tempo à palavra, mas dedicassem também tempo à oração.
Somos o povo da palavra, mas precisamos ser o povo da presença. Eu gosto de pensar assim, e algumas vezes eu declaro, né, eu vou para o culto de oração, tudo bem, precisamos orar juntos. Mas que tal a gente começar a pensar, eu sou casa de oração? Dá uma relaxada aí, você está sério comigo. Mas eu não me intimido não, com sua seriedade. Eu sei o que eu estou aqui para falar para você. Pode ser que você vai sair dar uma risada lá no meio da madrugada. Diga comigo, eu sou uma casa de oração. Mas você já foi naquelas casas lindas, maravilhosas, que tem a cozinha perfeita? É tão perfeita que ela parece foto de casa, de revistas de arquitetura. Ela é perfeita. Aí você olha assim, gente, é tão linda. Mas aí a pessoa diz, vamos aqui do lado, aí tem uma segunda cozinha, que não é tão perfeita. Mas é cheia de comida, tem cheiro de coisa assando no forno, tem cheiro de café, tem cheiro de fritura. Qual é a cozinha que você prefere? A linda e perfeita ou a que tem comida e que está em atividades? Ah, irmãos, eu não quero ser uma casa de oração que não funciona. Eu quero ser uma casa de oração que tem cheiro, que tem atividade, que tem presença, que produz resultados, que está gerando coisas, o bolo está assando. Irmãos, tem coisas que você precisa colocar para serem concluídas e vão acontecer através da oração. Eu declaro que você vai ser despertado depois dessa noite. Você não vai mais esperar. Tem gente que é só no tranco, no empurrão, parece que é carro a álcool. Não, irmãos, eu declaro que qualquer coisinha, qualquer triscada, você já está conectado. Ora, candaraba, sheketerelerestekие, brahmanastekие. Porque precisamos estar alertas. Me chama muita atenção um texto da palavra quando diz que Jesus encontra Pedro, aí diz, Pedro, Satanás quis te peneirar, fazer uma coisa violenta com você, mas eu orei por você, eu te dei livramento. A Bíblia diz algo interessante em Colossenses capítulo 4, verso 12, Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, Epáfras manda saudações para vocês. Epáfras, ele ora continuamente por vocês. Ele se esforça sobremaneira para que vocês se conservem perfeitos e na vontade de Deus. Ele não só ora por vocês, os colossenses, ora por mais 2 cidades, Hierápolis e os de Laodiceia. Eu falei agora há pouco que Daniel levava uma nação nas costas. Epáfras levava 3 igrejas, 3 cidades nas costas. Não é interessante que Paulo viu que aquele homem era um homem de oração, que se colocava na brecha? Jesus intercedeu por Pedro, Epáfras orava por cidades. Irmãos, quando nós aprendemos esse caminho da responsabilidade de oração, nós vamos receber comunicações divinas. Eu tenho uma experiência, Camila estava comigo, há alguns anos atrás, 5, 6 anos aproximadamente, lá em Recife. Você é de Recife, não é isso? Ok. Lá em Recife, nós fomos para, na época, uma das maiores formaturas do Verbo da Vida que já tivemos. Já teve uma maior depois, que foi ano passado em Belo Horizonte. Mas aquela, na época, foi uma das maiores. Eram 8 remas no Grande Recife, escola de ministros. E aí, irmãos, nós estávamos a caminho, Campina Grande para Recife, uma viagem de quase 3 horas e um quebradinho, e saímos de casa e começamos a orar, orando, consagrando a nossa viagem. Daquela oração, eu me conectei com uma oração em línguas, que vem daqui, não vem daqui. Diga comigo, vem do homem interior. E eu me conectei com aquilo e parecia uma torneira que quando a gente abre, aí eu queria fechar para ligar o carro e conversando com minha esposa. E aquela
vazão de água do íntimo não parava. E eu obedecia àquilo. Tem gente que para o fluir do Espírito de Deus, mas naquele momento eu cedi. Deus está dizendo, cede ao fluir de oração que eu vou colocar dentro de você. E eu cedi, fiquei orando baixinho comigo mesmo, não ligamos o som. E entre Campina Grande e João Pessoa, nós temos uma cidade chamada Cajá. E aí quando foi chegando perto daquela cidade, como o irmão Rega bem cita em alguns livros dele, com uma nota de vitória, uma nota de alegria. Era como se aquela oração estivesse resolvendo coisas, minha cabeça não entendia, mas meu espírito percebia, e como aquela nota de alegria, tal. E fui cessando aquela vazão de água, de oração que estava fluindo, jorrando, e parou exatamente quando estávamos naquela cidade chamada Cajá. E aí fomos, era acho que uma segunda-feira, foi aquela formatura linda, maravilhosa, dormimos lá em Recife. Irmãos, a gente chamou quase 600, 700 nomes na época. Recife, um calorzinho como aqui também é, né, em dezembro. Eu lembro que eu, quando cheguei no hotel, a minha meia estava ensopada. Né, eu tive que colocar o terno para lavar urgentemente. E aí, acordamos, tomamos café, fomos no shopping para almoçar e voltar para casa de tarde. Eu estou na fila do Banco do Brasil, lá no caixa eletrônico, aí minha sobrinha liga. Aí diz, Maneco, você soube? Aí eu, de quê? Ela, você não soube ainda? Eu digo, não soube de nada, o que aconteceu? Vai logo dizendo, né? E Camila de longe, eu aqui no telefone, aí ela disse, mamãe capotou o carro. Aí eu digo, certo. E aí? E está dando gargalhada. Eu digo, como é que a pessoa capota o carro e dá gargalhada? Ela está rindo. Aí eu digo, e o que aconteceu? Não, o carro estragou completamente. Ela apenas ficou com uma marca do cinto roxa aqui no ombro. E não teve nada. Agora, pasme. Eu perguntei, onde foi? Ela disse, foi exatamente na cidade do Cajá, perto de Seu Firmino da Tapioca. Se você nunca foi lá, irmão, você vai um dia comer dessa tapioca do Seu Firmino lá, que é boa. E aí, quando ela disse aquilo, eu me lembrei que eu tinha cessado a oração naquele lugar. E eu pensei, talvez se eu não tivesse orado, eu podia estar recebendo uma ligação de que ela estava morta. Ou, talvez eu tivesse ouvindo a mesma notícia, mas Deus levantou outra pessoa para interceder, que estava sensível. Mesmo sem ser algo tão racional, mas era inspirado. Irmãos, Deus está dizendo, eu estou procurando pessoas que vão se render à oração inspirada, mesmo que sua cabeça não entenda tudo. Mas, Maneco, eu sou tão lógico, eu preciso entender tudo. Irmãos, quando você entende a lógica do Espírito, você rompe algumas coisas da mentalidade natural. Você não vive na carne, você vive no Espírito. E Deus quer ativar isso em muitos de nós aqui. Porque, irmãos, vou ser bem sério contigo. Tem coisas que podem ser oradas e esperadas. Deus te convoca para orar. Aí você diz, certo, Senhor, eu vou tirar um tempo essa semana. Mas com essa experiência da minha irmã, eu tive uma noção. Eu digo, tem orações que Deus vai convocar do céu para a terra, mesmo que minha cabeça não entenda, que vão ser como a chamada de um bombeiro. Um incêndio está acontecendo, e o bombeiro não pode ir bem devagarzinho, apaisando. Irmãos, ele sai com muita urgência, porque 1 minuto de atraso pode ter destruição total numa casa e uma família se perder no incêndio. Diga comigo, 1 minuto. Tem orações que vão vir do céu para a gente orar,
que podem ser esperadas, eu posso administrar. Outras, porém, se eu não me colocar na brecha, eu posso abrir caminho para uma destruição total ou parcial. E talvez você diga onde Deus estava. Deus vai dizer, eu estava te inclinando para orar e você não orou. Meu Deus, que silêncio eloquente. Você está prestando atenção. Mas eu vim aqui te despertar. A você orar mais em línguas, a você ficar sensível, a você cultivar. Aí eu me dedico à palavra. E a oração? Ele está te chamando. Não transfere tua responsabilidade sacerdotal para outros. Não, lá em casa quem ora é minha mulher. Quero falar com os homens. Essa história de que lá em casa quem ora é minha mulher, você está renunciando sua responsabilidade sacerdotal. Não deve estar no ombro das mulheres. Elas podem participar e devem, não diminua na oração, mulheres. Mas eu declaro que os homens dessa igreja vão assumir o seu lugar diante do trono de Deus. Em intimidade, em experiência, em intercessões, entrando em dimensões que você nunca entrou. Me dá um amém. Sei que não é bom no escuro levar uma lapada dessa. Mas alguém tem que dizer. E eu declaro um despertamento, irmãos. Eu declaro você percebendo o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4. Que nós recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Talvez você diga, mas eu não consigo. Irmão, se você voltar para dentro de si mesmo, tem um grito aí desejando ter comunhão com o Senhor. Fomos chamados à comunhão. E sabe de uma coisa? Eu percebo um fogo sendo derramado. Eu declaro o espírito de oração vindo sobre você. Essa noite Deus está te chamando para um lugar. Você vai perceber, às vezes você está dirigindo e vai cair assim um ambiente de oração. Talvez no seu quarto você vai ouvir aquela voz suave, para tudo. Irmãos, a gente às vezes está muito no automático, eu declaro você parando. Sim, Senhor, orando em outras línguas, ou ficar esperando em Deus. Eu olho a vida de dois homens na Bíblia. O rei Saul, rei. Mas cultivava muito pouco presença, intimidade, face a face com Deus. Davi, rei. Mas vamos encontrar uns 8, 9 textos nos Salmos, onde Davi diz, esperei com paciência no Senhor. Ele era um homem da presença. Ele dizia, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 longe dele. Nas guerras, nas batalhas, onde a unção vinha poderosa sobre ele. Ele empunhava a espada e vencia batalhas. Mas ele dizia, mais vale um dia na sua presença. Ele entendia que o que lhe dava poder para ser um vitorioso nas batalhas como rei, eram os tempos de presença e de oração. Sabe por que talvez você não está reinando tão bem em Cristo Jesus, com sua autoridade de falar com a figueira, que você está pouquíssimo na presença dele. Permanece na minha presença, e a autoridade vai fluir na sua vida. E você vai falar e as coisas vão acontecer. Irmãos, enquanto Saul desandou, acerca de Davi disse o Senhor, homem segundo o meu coração, homem que executou a vontade de Deus, porque ele percebia, discernia, errou, mas foi elogiado por Deus, apesar dos seus erros. Eu não quero ser um crente qualquer e medíocre.
Eu declaro que você não vai ficar nessa mediocridade de vida, mas você vai despertar a si mesmo. Você vai buscar as coisas do alto. Você vai levar a sua vida a um novo nível. Irmãos, existem águas mais profundas. Às vezes a gente está muito satisfeito com as águas no tornozelo. Deus está dizendo, eu tenho profundezas na minha presença. Eu tenho uma vida para você viver. Eu tenho um caminho para você experimentar.